sejam sempre os mesmos. Aleluia. E eu preciso muito do Senhor nesse momento, porque o que eu vou tratar aqui, irmãos, é muito sério. Amém? Glória a Deus. Esse assunto que eu vou ministrar agora, ele não é muito comentado para casais, nem muito ouvido ou aprendido na igreja, mas ele é fundamental para que todo casamento ou relacionamento seja bem sucedido. Então peço para vocês, meus amados, a maior atenção que você puder dar nesse momento. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu vou falar sobre o poder das heranças. E eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Números, capítulo 14. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Números, capítulo 14. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, querido. Números capítulo 14, versículo 18, diz assim, queridos: o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais, até a 3ª e 4ª geração. Amém? Em Deuteronômio capítulo 59, ou melhor, desculpa, capítulo 5, versículo 9, diz assim, preste atenção: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos, escute isso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem os meus mandamentos. Em Êxodo capítulo 20, versículo 5, você vai ver a mesma coisa, o mesmo texto escrito lá, mas no capítulo 34 de Êxodo, versículo 7, diz assim, versículo 6: então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor, e passou diante de Moisés proclamando: o Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, escute isso, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e a 4ª gerações. Amém? É disso que eu vou tratar, irmãos. Todos, sem exceção, todos nós, cristãos ou não, todos, recebemos heranças de nossos pais e passaremos para os nossos filhos, ainda que apenas sejam heranças espirituais. Portanto, é muito importante darmos muita atenção a isso, pois são estas as heranças espirituais que mais importam e influenciam as nossas vidas. Ainda que você não deixe heranças materiais para os seus filhos, todos nós não só recebemos, como transmitimos heranças espirituais para os nossos filhos. Amém? Isso vai trazer para você um entendimento nessa noite do porquê de tantas coisas talvez tenham acontecido na sua vida. Você vai entender, se você prestar atenção, qual é a raiz de algumas circunstâncias que você tem enfrentado na sua casa, no seu relacionamento, ou algumas coisas que podem vir a acontecer. Amém? Nossas heranças espirituais explicam muita coisa em nossas vidas. Se estudarmos ou procurarmos saber como foi a vida de nossos pais, avós, etc., iremos descobrir diversas fontes de problemas que enfrentamos hoje em nossos casamentos. Gente, muitos de nós possuímos ou já enfrentamos doenças que os médicos apontaram como sendo uma herança genética da família, como câncer, calvície, sinusite, esse monte de it aí, etc., né? Alguém já foi no hospital já e o médico falou: isso aí teu pai tem, tua mãe tem, vai ter também. Alguém já ouviu isso? Ou é só eu que ouvi isso? Amém? Glória a Deus. Existe isso. Então, irmãos, isso nos faz compreender que existem problemas nas nossas vidas que são como doenças genéticas que estamos enfrentando hoje, mas que são fruto de pecados cometidos por nossos pais, avós ou até mesmo bisavós. Segundo textos que nós acabamos de ver,
O Senhor, na sua justiça, Ele alcança até a terceira e quarta geração de uma família onde entrou um pecado. E nós sabemos que existe um mundo espiritual. E no mundo espiritual quem atua ou é o Espírito Santo ou são demônios. Lá vem ele falar de demônios. Não tem como não falar deles, porque vocês vão entender, irmãos, que eles estão presentes em todo momento, onde há discussões, contendas, divórcio, enfim, esse monte de imundícia aí que não convém com aquilo que o Senhor ensina. E você vai entender isso. Por que isso tem a ver com o que eu estou dizendo? Em Lamentações, capítulo 5, versículo 7, olha o que diz. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Preste atenção. Nossos pais pecaram e já não existem. E nós recebemos o castigo pelos seus pecados. Não sou eu que estou inventando. É a palavra. E a Bíblia é a palavra de Deus. Então vou dar alguns exemplos aqui que você vai entender bem o que a Bíblia estava já nos ensinando há muito tempo atrás. Olha só. Alguns de nós têm históricos, se nós formos estudar os nossos pais, nossos avós, bisavós, gerações passadas, nós vamos descobrir que alguns de nós temos histórico de violência na nossa família. Temos histórico de morte, de orfandade por parte de um dos pais, de vícios, de adultério, de abuso sexual e até mesmo de insucesso na vida profissional. Se nós estudarmos as nossas famílias, gerações passadas, nós vamos identificar muita coisa, irmão. Só que a gente não se detém nisso. E não entende muitas vezes por que nós passamos por coisas hoje. Mas eu convido você, num momento, enquanto estiver ministrando, fazer uma viagem no seu passado e tentar, enquanto eu ministro, trazer alguma relação com o que eu vou falar aqui com algum avô, pai, mãe, bisavós. Amém? Mas o que tudo isso tem a ver com o casamento? Tudo. Qualquer uma dessas e outras heranças espirituais que se manifestam no mundo físico ou material, na sua vida, irão afetar o seu casamento. E eu vou esclarecer bem isso agora para vocês, amém? Por exemplo, um histórico de violência na família. Você descobriu que seu bisavô espancava os filhos. Ou descobriu que alguém na sua família passada batia na esposa. Ou algum familiar seu no passado presenciou uma morte. E você descobre então que automaticamente depois disso seu bisavô espancava os filhos. Seu pai, seu avô batia na esposa, seus pais batiam em você, e hoje você exerce a mesma violência com seus filhos. Será que isso é só coincidência? Eu quero dizer a vocês, hoje não existe coincidência. Tudo é fruto do que nós plantamos, seja bom ou seja ruim. E nós vemos na Bíblia que nós colhemos o que os nossos pais cometeram. Então nós vamos ver hoje, aqueles pais que espancam crianças indefesas. Se você, ao invés de julgar essas pessoas ou si mesmo, procurar estudar um pouco o seu passado, vai descobrir que o pai dele fazia o mesmo com ele. Vai descobrir que, quem sabe, o avô dele não batia no seu pai, porém espancava a sua mãe. E você vai ver que o histórico de violência já está presente naquela família. Quer ver outro exemplo? Um histórico de morte. Você descobriu, quem sabe, que seu bisavô matou uma pessoa. Ou que lá o seu avô ou sua avó se suicidaram. E isso vem alcançando as gerações. Sempre tem alguém na família que passou por isso. Um tio, um primo, alguém acabou se matando, alguém acabou matando alguém. É um histórico familiar que se repete. Todo histórico familiar que se repete é porque existe um pecado não confessado na família. Isso vai continuar de geração em geração. Por quê? Porque Deus é fiel à sua palavra e Ele é justo. Amém, queridos? Então talvez hoje seu marido bate em você, não porque ele é uma pessoa ruim, mas porque ele recebeu essa herança já desde seu pai, de seu avô. Amém? Quer ver outro histórico? Um histórico de orfandade. O bisavô era órfão, a avó perdeu um dos pais, o pai e a mãe foram criados por pessoas, foram adotados. Ou o abandono do pai e de uma mãe no histórico da família. Seu pai e sua mãe talvez tenham te abandonado, ou um deles. Aí você descobre que o pai e a mãe deles também os abandonou. Sempre, irmãos, se você baixar a cabeça e estudar a sua família, você vai descobrir muita coisa que pode estar afetando a sua vida hoje. Aí hoje você está pensando já em abandonar os seus filhos. Talvez hoje você está pensando em um divórcio. E no divórcio sempre o filho vai ficar sem um pai ou sem uma mãe. Ainda que não em todos os dias, ainda que não em toda a semana, mas só em algum momento, os pais não vão estar os dois com ele. Estão entendendo até aqui? Quer ver outro histórico na família que se você estudar você vai encontrar? Vícios. O bisavô não fumava,
O avô era alcoólatra. Depois o pai e a mãe, um deles era drogado. Vícios, irmãos. O pai e a mãe eram viciados em jogatina. Isso vai passando de geração. E hoje você ou sua esposa também passam pelo mesmo problema, pelo mesmo vício, e nunca conseguem se livrar disso. Por quê? Porque a culpa não é sua, mas é uma herança familiar que você está recebendo na sua vida e que precisa ser cancelada. Nem todas as adversidades que enfrentamos hoje no nosso relacionamento é culpa do hoje. Algumas delas podem ser fruto do que nós estamos colhendo dos pecados dos nossos avós. Alguém aqui está entendendo isso? Você sabe de algum histórico na sua família? Adultério. Você descobriu que seu bisavô traiu a bisavó, depois a avó traiu o avô, assim descobriu que a tia traiu o seu tio, e isso vem, e hoje você está vivendo isso com sua esposa ou com seu marido. A culpa não é deles, talvez. Claro que sempre tem a sua parcela, mas isso pode ser fruto de uma herança que está vindo já desde os seus antepassados e precisa ser anulado. Então, irmãos, nós precisamos parar um pouco como casal e estudar a vida dos nossos familiares. Você vai entrar num novo relacionamento, procure saber como eram as famílias, os pais dessa pessoa que você pretende entrar no relacionamento, como são os pais, os avós. Converse com essa pessoa, explique a necessidade de aprender isso, porque isso vai afetar o seu casamento. Quer ver outro exemplo? Abuso sexual. Você descobriu que alguém lá da sua família lá abusou sua irmã, o pai abusou o filho, e você está vendo que, sabe, ainda que não seja a própria familiar, mas sabe que o pai abusou de uma criança lá de outro lugar. Isso é abuso sexual, a área sexual é a mesma. Isso vai de geração em geração. E hoje talvez você não abuse sexualmente, ou não tenha e não aconteça isso na sua casa, mas algum outro pecado na área sexual possa estar existindo por conta disso que aconteceu no passado. E um outro exemplo, uma vida profissional derrotada. O bisavô não conseguia emprego, o avô também não conseguia emprego, o pai também vive nunca para no emprego só, e hoje você não consegue parar em emprego nenhum. São históricos, irmãos, se repetem porque existe uma legalidade ali de um inimigo que está atuando. E enquanto não houver conserto, irmãos, isso vai se repetir, vai alcançar os seus filhos até a 4ª geração. Seus netos podem estar colhendo o que você está praticando hoje. Existem outras coisas ou pecados que abrem portas para que o inimigo afete nossas vidas de geração em geração. Na verdade, todos fazem isso. Vejamos algum mais. Um histórico de aborto consciente. Você descobre que sua mãe, sua avó abortou uma criança. Você descobre talvez que sua avó foi rejeitada, depois sua mãe também, e hoje você se sente rejeitado. Imoralidade sexual. Você descobre que lá a avó era prostituta, depois a sua mãe também tem dificuldade no seu relacionamento na área sexual, ela não consegue ter prazer. E aí hoje você também é frígida, não consegue também desfrutar do prazer sexual. Mas eu não sou prostituta como minha avó, mas a área sexual, a atuação é a mesma. Está entendendo, irmão? Eu sei que é um negócio forte, mas é necessário ser esclarecido. Porque nós hoje estamos talvez colhendo coisas de nossos avós, que se nós não consertarmos, isso vai passar de geração em geração. E talvez hoje você não consegue descobrir, poxa, por que isso está acontecendo na minha vida? Já pedi perdão de tudo, já me arrependi de tudo, mas você ainda não consertou o passado. Aleluia. Em diversas vezes, nossas enfermidades que enfrentamos hoje também podem ser frutos de heranças malditas por parte de pecados cometidos por nossos pais. Pois quem atua nessas enfermidades, na verdade, como eu disse antes, são demônios com legalidade para agir em nós, e nem sempre a forma deles se manifestarem é a mesma. Vou dar um exemplo de novo da imoralidade sexual, preste atenção nisso. O pai, o pecado dele que ele se envolveu era o pecado da masturbação. Ele não conseguia encontrar prazer em outro lugar, ele ia tentar no seu prazer sozinho. E aquilo ali abriu uma legalidade para o demônio agir na área sexual. Não significa que é a mesma. Aí ele tem filhos. Aí o seu filho abusa sexualmente da irmã. E é um pecado na área sexual. Não mesmo que o pai dele, mas é a mesma área de atuação. Estão entendendo? Aí depois o seu filho não abusa sexualmente de ninguém, mas ele adultera com sua esposa. Pecado sexual de novo, na mesma área, não a mesma coisa. Aí hoje chegou a sua vez, e você talvez não se masturbe, talvez não tenha adulterado, talvez você não tenha se prostituído, mas você hoje não tem prazer na cama.
Não tem prazer com o seu cônjuge, porque também você herdou uma maldição na área sexual que está afetando a sua vida. Mas você vai em psicólogo, você estuda, faz isso aqui, mas não descobre o porquê. O porquê está no seu passado. Está naquilo que seus pais cometeram, seus avós cometeram, quem sabe. Poxa, mas aí, que Deus injusto é esse? Eu nem fiz nada. Não, ele não é injusto não, ele advertiu a sua palavra. Para que os pais hoje zelassem pelo que eles vão plantar para os seus filhos. A Bíblia fala que os pais é que deixam herança para os filhos, não os filhos para os pais. Às vezes a gente investe no filho, né? Não, filho, vai, estuda, ganha dinheiro, coisa e tal, depois cuida de mim. Não. A Bíblia diz que os pais é que deixam herança para os seus filhos. Amém? Aleluia. Quer ver outro exemplo? A morte. Descobriu que o avô matou alguém. Aí depois na próxima geração ninguém matou ninguém, mas alguém se suicidou. O pecado é o mesmo, irmão. A área é a mesma. Estão entendendo isso? Estão entendendo? Então nós precisamos acordar para essas coisas. Enfermidades também. Tio morreu de câncer, a avó morreu de câncer, o pai morreu de câncer. Poxa, alguma coisa está errado. Ou você vai achar que é normal você receber uma doença geneticamente e viver nisso. Não, nem sempre é isso, irmão. É óbvio que a ciência vai explicar dessa forma, mas nós estamos falando aqui de coisas espirituais, porque são essas que curam os nossos relacionamentos. Nenhum cientista vai curar você, nenhum cientista vai abençoar o seu casamento, mas é a palavra de Deus e você seguir a ela. E ela está dizendo que tem coisas que você está recebendo de herança dos seus avós, dos seus passados, você precisa consertar. E talvez só de você consertar isso, a sua doença, a sua enfermidade seja curada ainda hoje. Alguém crê nisso? Nós temos um exemplo bem claro do efeito dessas heranças exposto na Bíblia. Preste atenção, na vida do homem segundo o coração de Deus, Davi. Escute isso. A Bíblia não é clara sobre quem é a mãe de Davi, mas estudando um pouco podemos entender que Davi não era filho da mesma mãe que os seus irmãos, o que explica tanta indiferença no tratamento com ele por parte deles e do próprio pai, que nem mesmo considerou como filho ao apresentar os filhos para o profeta Samuel. O fato é que Davi era diferente de seus irmãos fisicamente e ainda fazia trabalhos que eram destinados somente a escravos ou filhos bastardos, como cuidar dos rebanhos. Também podemos entender melhor isso quando Davi, ao se arrepender pelo pecado de adultério, note, adultério e assassinato, diante do profeta Natã, ele cita o texto no Salmo 5, verso 5, que diz: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Embora Davi pudesse estar tratando a natureza pecaminosa de nós humanos, irmãos, o contexto naquele momento não era esse. Ele estava reconhecendo um pecado de adultério, um pecado de assassinato, e então ele reconhece o pecado lá da sua mãe com seu pai. Então Davi é um grande exemplo. Eu quero dizer isso para vocês, irmãos. Ele foi gerado talvez de uma forma errada. Quer ver? Jessé, pai de Davi, teve um relacionamento que possivelmente ou provavelmente foi extraconjugal ou de origem duvidosa. Nesse momento entrou um pecado sexual na família dele. Todos entendem isso? Após isso, Davi então, no seu casamento, adulterou com a esposa de um dos seus melhores guerreiros e o matou por conta disso. O que Davi fez? O pecado sexual do seu pai agora está atingindo Davi. E pior, somado a esse pecado na área sexual, ele comete assassinato. E então ele dá legalidade para um outro demônio entrar aí na sua vida, na sua família, na sua geração. Aí que vem depois, Aminon, filho de Davi, estuprou sua própria irmã por parte de pai, chamada Tamar. O que nós encontramos aqui? Na terceira geração, o pecado sexual. Mas não ficou por aí. Diante disso, Abisalão, outro filho de Davi, irmão de Tamar, matou Aminon. O que demônio agiu aqui? Assassinato de novo. A mesma coisa que Davi plantou, seus filhos agora estão colhendo. E então vemos o exemplo de Salomão, que casou com 1000 mulheres de tudo que era povo e tribo, e que por conta disso trouxe o pecado da idolatria para Israel. Então não bastasse o pecado sexual ser repetido de novo, agora ele traz idolatria para dentro da sua geração. E nos filhos que se seguiram percebemos tudo isso, que os pecados de imoralidade sexual, morte e idolatria também continuaram. Vocês entendem isso, irmãos? Sim, irmãos, os seus pecados hoje afetarão seus filhos, seus netos e até os seus bisnetos, se você hoje não se arrepender deles.
Quer ver um outro exemplo na Bíblia? Abraão. O pai da fé. Abraão, em certo momento, quando foi com sua esposa para o Egito, ele combinou com sua esposa: vamos dizer para eles que você não é minha esposa, você é minha irmã. E o que é isso? Mentira. Naquele momento, Abraão, o pai da fé, deixou entrar na sua família, na sua casa, um espírito de mentira. Então passa os anos, passa o tempo, Isaac, seu filho, se vai com sua esposa para gerar. E lá a mesma coisa, Isaac combina com sua esposa: vamos dizer para eles que você é minha irmã e não a minha esposa. O mesmo espírito, o mesmo pecado, a mesma área. Aí então, Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, o que ele faz? Mente para o seu pai e toma o lugar de Esaú. Está entendendo? O mesmo demônio, a mesma área, já na 3ª geração. Parou por aí? Não. Jacó também tem seus filhos, e 10 deles mentem para ele, dizendo que José havia sido morto, quando na verdade ele foi vendido como escravo. 4ª geração, e permanece o mesmo espírito. Por quê? Porque em nenhum momento, nenhum deles reconheceu o seu pecado. Então eu digo para vocês, queridos, se nós nos envolvermos nessas práticas hoje, não vai parar em nós. Os nossos filhos dependem das nossas decisões hoje. A nossa casa, homem, varão, sacerdote, sua casa depende das suas atitudes hoje. Você tem que remir a sua família, você tem que remir o seu passado. E sempre a pressão maior vai ser sobre o homem na casa, porque o homem é o sacerdote, o homem é referência de Deus no lar. Então, mas o que é preciso fazer para cancelar e anular essa herança maldita em nossas vidas? Nós precisamos remir a fonte de tudo isso. E em Tito, capítulo 2, versículo 14, está o segredo, que diz assim: Ele se entregou por nós, Jesus, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. O que é remir? Que papo é esse negócio? Isso aí, escute isso. Remir significa resgatar, redimir, remover algo ou alguém do poder ou domínio de outrem. O ato de remir está relacionado com o livramento ou salvação, ou com o ato de tornar esquecido algum acontecimento. E só quem pode remir a sua casa é Jesus. É o único que pode apagar o seu passado. Por quê? Porque só Ele levou sobre Ele todas as nossas maldições. Porque só Ele levou sobre si todas as nossas feridas. Então é nele que você vai encontrar a remissão da sua casa. É nele. Mas os pecados são dos meus pais. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou descobrir essas coisas? Sim, querida igreja, é necessário em algum momento da sua vida você sentar com seu pai, com sua mãe e perguntar: mãe, como é que foi a sua infância? Pai, como é que foi a sua juventude? Como foi? O que vocês fizeram? Deixaram de fazer? Como foi a minha avó? Como eles educaram vocês? Eu tenho certeza e garanto para você que nas respostas vocês vão encontrar muita coisa que vai se encaixar com o que você está vivendo hoje. Você pode apagar e acabar com essa legalidade da vida dos seus pais? Não, mas você pode anular na sua vida e daí para frente. Amém? É importante entender o que está escrito em Provérbios capítulo 26, versículo 2. Aleluia. Diz assim, preste atenção: como um pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. E o que eu aprendo com isso? Que toda maldição que pega é porque tem causa. Se hoje você está vivendo a 4ª geração de gente doente na sua casa, se você está vivendo, sei lá, a 3ª, 2ª geração de pessoas com problemas no seu relacionamento, se você está vivendo a 3ª, 4ª geração de pessoas com problemas de adultério na sua casa, é porque existe uma causa. Estão entendendo? Só que nós precisamos pesquisar, procurar saber, entender que causa é essa. Onde entrou esse espírito do imundo que está agora atingindo a minha casa? Mas eu não sou cristão, não sou crente, eu nem creio nesse negócio aí. Então continua vivendo do jeito que você está. E você vai ver que daqui a pouco, quando passar o tempo, você vai viver as mesmas coisas.
E o pior de tudo, isso que mais me assusta, irmãos, é que se eu não remir a minha casa, meus filhos vão sofrer pelos meus erros. Agora eu pergunto para você, seus filhos merecem isso? Não. Então eu não estou dizendo isso para você julgar os seus pais, colocar um fardo sobre eles. Não, eu estou dizendo para você aprender sobre isso e perdoá-los. Porque muitos deles fizeram isso na ignorância e não sabiam dessas coisas. Amém? É por isso que você não pode apagar o passado deles, mas você pode anular a herança que eles exigem sobre você hoje. Então como eu faço isso? Só existe uma forma, irmãos: confessando os pecados dos pais, avós, etc. e clamando pelo sangue de Cristo. É a única forma. Porque sem entender isso e sem Jesus Cristo é impossível parar ou anular tais heranças. Por quê? Porque é preciso nascer de novo. Eu vou explicar melhor isso, mas eu quero ler 2 textos com você. É os últimos. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz assim, preste atenção: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. E Tiago, capítulo 5, versículo 16, vai nos dizer para quem que eu devo confessar os meus pecados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Note que a oração de um justo, a gente gosta de separar isso, né? E a gente vai diante de Deus: ó, Senhor, me abençoa, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Não, o contexto não é esse. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O que ele está tratando? Ele está colado com o texto que diz que você deve confessar os seus pecados aos outros. Então, para quem eu confesso? Para alguém justo. Porque quem vai orar por você tem que ser justo. Perfeito? Não, justo. E então a oração dessa pessoa vai exercer autoridade sobre você, e você vai ser curado, não perdoado. Como assim? Eu vou confessar o meu pecado para o irmão e não vou ser perdoado? Não, porque nós não temos o direito, nós não temos a capacidade de perdoar uns aos outros nessa parte. Nós temos a graça de Deus de curarmos uns aos outros, porque quem perdoa é o Senhor Jesus. Bem, por exemplo, eu adulterei com minha esposa e entendi essa palavra. O que eu faço? Primeira coisa, corro para os pés do Senhor e digo: Pai, me perdoa. Eu pequei com minha esposa, eu pequei com meu marido, eu pequei com os meus filhos. Me perdoa, Senhor, apaga isso da minha vida. O que Ele faz? Perdoa e limpa você do pecado. Mas a legalidade continua ainda, porque você precisa chegar ou no seu esposo, na sua esposa, ou nos seus líderes, ou em alguém que tem maturidade de dizer: pô, olha, eu pequei contra o meu marido, eu pequei contra a minha esposa, eu pequei contra os meus filhos, eu adulterei. E então essa pessoa vai orar por você, e naquele momento você será curado, e o diabo não vai conseguir tentar você a cair de novo nessa área. Aleluia! Sabe, irmãos, eu demorei muito para entender isso. E eu tinha uma área na minha vida que eu era preso mesmo. E eu fazia libertação, fazia isso e aquilo, orava, buscava, jejuava, fiz tudo que é tipo de libertação que eu vi na internet, eu fiz. E nada adiantava. No momento que eu entendi esse texto, esse versículo, chamei uma pessoa de Deus e disse: olha, eu pequei, eu fiz isso, tenho feito isso e coisa e tal, confessei. Daquele dia em diante eu me libertei daquela imundícia e nunca mais caí de novo. Quando eu fui sincero diante de Deus e diante dos homens. É óbvio que você não pode falar para todo mundo, e não deve falar para todo mundo, mas existem homens e mulheres de Deus ainda que podem ajudar você a ser curado dessa imundícia que você herdou da sua família, e se você não confessar hoje, vai passar para os seus filhos. Eu pergunto a você: o que você quer de ruim para você, você quer para os seus filhos? Eu posso garantir para você que no momento que você está deitando com outro homem que não é o seu marido, com outra mulher que não é a sua esposa, vai dar prazer sim, na hora, naquele momento, mas vai acarretar um ciclo de destruição na vida da sua família que você não vai conseguir imaginar. Por isso eu digo nessa noite: não troque minutos de prazeres, seja nessa área ou qualquer outra, minutos com outras pessoas, se você tem uma história sendo escrita com o seu cônjuge e com seus filhos. Como minha esposa ministrou aqui, nós decidimos casar com essas pessoas. Nós escolhemos.
Eu ministrei com jovens aqui que chegaram a brigar com os pais, literalmente. Não, eu vou casar porque eu quero. E hoje estão colhendo o fruto disso. Ninguém amaldiçoou eles. Ninguém. Mas tudo que começa errado, termina errado. A não ser que no meio do caminho haja um lugar de arrependimento muito sincero. Então, queridos do meu coração, talvez você não tenha iniciado o relacionamento da melhor maneira. Talvez você não seja um modelo de início de relacionamento. Por quê? Porque você não tinha entendido isso. Agora você tem que separar e começar de novo? Não! Mas comece da melhor maneira possível, amém? Comece entendendo essas coisas. Só quem pode apagar o seu passado é Jesus Cristo. Mas confesse o seu passado, para que seus filhos não colham dessas suas decisões erradas. O diabo não brinca de ser diabo, irmãos. E ele sabe exatamente onde agir. Só que eu quero dizer uma coisa para você, grave isso. O diabo só toca na gente onde ele tiver lugar. E o diabo está destruindo milhares de casamentos hoje, porque seus pais não pediram perdão, porque avós não pediram perdão, porque esposo e esposa estão escondendo pecados. E então o diabo entra ali e faz a festa. Mas é como nós falamos no início, nós queremos aqui erguer nesse lugar modelos de casamentos curados, sarados, remidos por Deus, que vão iniciar da maneira correta, ou então vão consertar tudo que fizeram de errado até agora e começar de novo. Por que é necessário nascer de novo? Olha esse exemplo. Você casada com um marido que bate nos seus filhos compulsivamente. Ele não educa, ele bate. E aí você vive brigando com seu marido por causa disso e não entende por que ele faz isso. Mas se você parar para perceber, você vai estudar, você vai aprender que seu pai tratou ele da mesma maneira. Que ele foi educado assim, pelo seu pai. Talvez hoje você, esposa, está sendo maltratada pelo seu marido. Ele trata você como um objeto, como uma mulher qualquer. Não dá um carinho, não fala uma palavra de amor, não trata você mansamente, não entende que você é a parte mais frágil de um relacionamento. Talvez hoje você, marido, está sofrendo porque sua esposa não te dá o carinho, o amor que você deseja, anseia e sempre esperou ter. Por quê? Porque ele e ela ainda não nasceram de novo. E o que é nascer de novo? É quando a partir de hoje, a educação que eu recebi, eu anulo, e agora quem me educa é o Pai Celestial. Agora quem me ensina a ser pai é o Pai dos céus. Quem me ensina a ser marido é o marido que está lá. Quem me ensina a ser realmente a esposa é aquele que entende o que é isso, que me criou para ser assim. E isso é nascer de novo. É como você apaga toda a criação que você teve dos seus pais, da sua mãe. Sabe aquela sua mãe que mimou você, não deixava você nem sair pra rua, você era o queridinho, não saía debaixo das asas dela. Hoje você espera que sua mulher faça o mesmo? Não, querido. Nasça de novo. Deixa Deus educar você da forma que sua mãe não educou. E você vai conseguir ver por que sua esposa não é igual a ela. E você vai amar a sua esposa porque ela faz você ser um homem melhor. Vocês estão entendendo isso, queridos? É de suma importância que todo casal ainda não casado faça isto antes de casar. Porque quando você casa, tudo que ela tem passa para você e tudo que você tem passa para ela. E não adianta fazer um casamento ali com separação, divisão de bens, não vai dar nada, certo? Porque no mundo espiritual não existe divisão de bens. Quando você se torna uma só carne com a sua esposa, no mundo espiritual, tudo que é dele passa para ela, tudo que é dela passa para ele. Porque no mundo espiritual não tem brincadeira. Deus não brinca com casamento. Quando você vem aqui diante de um altar, recebe a bênção na sua aliança, Deus não está brincando com isso. E quando você diz é até que a morte nos separe, Deus está dizendo aqui amém. E é por isso que Deus disse então que Deus uniu, não separe o homem. Então aguenta, vai até o fim, mete, olha, busca, cura a tua casa, cura a tua família, cura você mesmo. Mas não desiste de quem está do seu lado por nada. E entenda isso. Aí imagina, por que Deus não abençoa o jugo desigual? É exatamente por causa disso. Uma pessoa que não nasceu de novo, ela já tem uma carga sobre ela espiritual completamente problemática. E se ela não entende você, ou ele não entende você, ele vai levar tudo isso para o casamento. Aí além da sua herança, da sua dificuldade, você vai ter que arcar com o peso daquela pessoa. E então o diabo vai ter acesso, e seu casamento não vai durar muito tempo.
Estão entendendo isso, querido? Agora, se você entende isso antes de casar, você já procura se aconselhar, você já procura curar a sua herança. E o esposo junto, ou a esposa junto, os dois buscam curar tudo. Aí eles entram no casamento, nascidos de novo, do zero bala, 0 quilômetro. Aí Deus enche tudo que Ele tem para encher, e o casal é plenamente feliz e abençoado. E por que não vivemos isso? Porque nós entramos no casamento de qualquer jeito. Eu quero casar, o negócio é casar, é ter minha família, é poder ir para a cama com ela, com ele. Só que um casamento, você sabe muito bem, não se resume só nisso. Eu quero alertar você para isso nessa noite. Que todos nós possamos entender que existem heranças espirituais que podem destruir o nosso casamento se nós não entrarmos num lugar de perdão. E é esse lugar que eu quero chamar você nessa noite. Eu desafio você, esposa maduro em Deus, que entendeu essa palavra, ainda nessa noite, sentar e conversar. Minha esposa acabou de falar aqui a necessidade de um tempo de qualidade. Confessa os seus pecados para ela. Confessa os pecados para ele. Ah, mas ele não vai entender, ele vai mandar embora, vai brigar. Se isso for acontecer, então ainda não é tempo, não faça isso. Mas ore para que o mais breve possível isso aconteça. Você casal que está aqui, não é só o marido ou só a esposa, o casal que está aqui, você está entendendo isso? Você está ouvindo o que eu disse aqui? Então, por favor, perdoe a sua esposa. Perdoe seu esposo. Entenda que muitas das coisas são heranças que ele nem sabia ou ela nem sabia até agora. Então entrem num lugar de maturidade em Deus, compreendam um ao outro, perdoem-se mutuamente, e vocês serão curados a partir do momento de confessar os seus pecados um ao outro. Agora você vai me dizer, mas missionário, eu não tenho como fazer isso, meu esposo não vai entender, minha esposa não vai. Procure alguém que vá ajudar você, mas confesse os seus pecados para que sejam curados. Confesse os pecados dos seus avós, dos seus pais. Descubra onde está a causa do seu problema. Você vai descobrir. Mas como é que eu faço isso? Eu vou conversar com meu pai, ele não vai entender. Aí então, olha, escute isso. Como é que você faz? Vai na presença do Senhor. Quando o pecado não é seu, amém? Estou falando do pecado dos seus pais, avós, pessoas, familiares. Você vai diante de Deus, Senhor, eu confesso o pecado do meu pai de adultério. Eu confesso aqui diante do Senhor o pecado da minha avó que se prostituiu. Eu confesso diante do Senhor o pecado do meu pai, da minha mãe de moralidade sexual, enfim. Senhor, eu anulo aqui toda a legalidade que essa herança possa ter na minha vida e na vida dos meus filhos. A partir de hoje, eu quero remir a minha casa e em nome de Jesus eu clamo, Senhor, perdoa os pecados dos meus pais e os pecados dos meus avós e de toda a geração passada. Mas escute isso, não diga, Senhor, todos os pecados, não liste. Diga para o Senhor, é esse pecado, fale exatamente o pecado que você está se arrependendo pela sua família. Naquele momento Deus vai riscar toda a legalidade que o diabo tem de agir na sua casa. Seus pais vão viver um relacionamento melhor por causa disso? Não, a menos que eles façam o mesmo que você. Mas na sua vida e nos seus filhos, isso não vai ter mais legalidade de acontecer. Amém? Todos entenderam? Mas entre nesse lugar, curem a sua casa, protejam seus filhos, protejam aqueles que estão por vir, que são inocentes e não têm culpa de nada do que nós cometemos. Libere seus filhos para viver uma vida plena em Deus, livre de heranças espirituais malignas por conta de nossos pecados. Antes de encerrarmos, eu vou orar por você. Vou dar um tempinho leve para você orar também. Amém? Quem entendeu essa mensagem? De verdade? Eu sei que talvez você não creia em tudo que eu falei aqui. Talvez você não ache isso tão importante. Mas eu desafio você a estudar a vida da sua família. Você com certeza vai encontrar coincidências que vão fazer você entender o porquê que você está sofrendo hoje. Grave isso, nem sempre é o mesmo tipo de pecado, mas a mesma área. Um se suicida, outro mata um, outro é preso. Violência, morte, a mesma área. Amém? Pecados diferentes. Um se masturbava, outro adulterou, outro abusou sexualmente. A mesma área, pecados diferentes. Todos entenderam isso também? Amém? Se você se lembrar de coisas que você fez, que seus pais fizeram, suas mães, enfim, confesse os pecados deles. Você pode fazer isso agora mesmo. Você pode sair daqui hoje curado. Você pode sair daqui hoje cancelando a legalidade que o diabo tem lá na sua casa.
Sabe, seu esposo não é cristão, sua esposa não entende o evangelho ainda. Você é a autoridade maior na sua casa diante de Deus. Eles não estão aqui, nem querem estar. Você é a autoridade maior na sua casa. E Deus vai olhar para o seu coração, e se Ele ver sinceridade, você vai curar a sua casa. Mas meu marido não é salvo, minha esposa não é salva, não importa. O diabo não vai ter acesso mais, porque você é a pessoa de Deus naquela casa. E quando eles entenderem isso, aí então vai ser pleno nas coisas. Mas enquanto isso não acontece, faça a sua parte. Cure a sua parte então. Cure o seu lado. Abençoe seus filhos. Amém? Aleluia. Como eu disse, se você entender isso, a partir de hoje, seus relacionamentos já vão melhorar muito. A partir de hoje o diabo já não vai ter acesso em muitas coisas. Confesse seus pecados uns aos outros. Conversem, encontrem pessoas que vocês podem expor essas coisas. Tudo. Mas isso é muito feio, não interessa. Para pessoas de Deus, elas não vão julgar você, elas vão entender você. E vão amar você. E vão ser usados por Deus para curar você. Mas o melhor seria se você, esposa, encontrasse na sua esposa essa pessoa. E vice-versa. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, querido. Se possível, pegue na mão da sua esposa, do seu esposo. Aleluia. Eu quero pedir, querido, que você venha até a frente. Deixe nós orarmos por você. Traga sua esposa, seu marido, ou venha você mesmo. Aleluia. Feche seus olhos.